E aí, pessoal? Tá tudo tranquilo até aí? Tudo certo? Vamos dar continuidade aqui, né, no nosso terceiro vídeo. Espero que não esteja ficando muito cansativo aí para vocês, né? Mas é até uma forma da gente utilizar esses vídeos mais curtos, até para compensar, né? A aula passada foi um pouco menor do que deveria ter sido, enfim, por causa da interrupção. Então, até em forma de laboratório, eu estou utilizando esse método para a gente fazer até uma compensação aí com relação à questão do horário, né? Que a gente até nem utilizou. E vamos dar prosseguimento, tá certo? A gente estava aqui, a gente estava no inciso 4º, o inciso 5º eu já comentei, né, junto com o inciso 1º. Então a gente vai ver também dois incisos aqui, né, que são rápidos, são fáceis, são tranquilos de serem estudados, que é o inciso 6º e o 7º, tá? Tem algumas coisas interessantes para se estudar. O inciso 6º diz assim: é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, tá? Bom, servidor público civil, muito tranquilo, livre associação sindical, obviamente a criação dos sindicatos, que remonta aí ao século XIX, né? Sobretudo a partir do Manifesto Comunista de Karl Marx, que era sempre aquela ideia de se criar uma categoria em prol dos trabalhadores. Então isso começa na iniciativa privada, mas ao longo do século XX vai se estendendo também para o serviço público, porque é através dessa associação sindical, né, e a Constituição, embora fale aqui nela, mas ela já no artigo 5º fala da liberdade de associação, inclusive um direito fundamental, que está sendo replicado aqui no artigo 37, inciso 6º, porque essa associação ela vai promover a defesa judicial dos seus associados, ela vai promover em busca de melhorias no padrão remuneratório dos servidores, enfim, a busca por extensão de direitos. Então, é até um caso que no processo civil a gente vai chamar até de substituição processual ou legitimação extraordinária, que é quando você começa a ter uma associação, uma pessoa jurídica, que ela atua em nome próprio, mas não para tutelar direito seu, mas para tutelar direito alheio, que é o direito dos seus associados, tá? E é importante a sua existência. Então, assim, na realidade aqui eu replico um direito fundamental extensível, tá, aos servidores públicos civis. Então, você não tem aqui maiores questões para tratar. Esse é um inciso bem direto. Bom, vamos aqui para outro inciso bem curioso, bem interessante, que é o inciso 7º, que fala que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Também a redação foi alterada pela emenda 19/98, né, reforma administrativa, que eu já comentei com os senhores. Bom, ela vai garantir o direito à greve. O curioso é que decorridos mais de 30 anos, tá, esse direito ele não foi regulamentado pelo legislador, tá certo? Curiosamente, você vê essas são coisas curiosas aqui do Brasil. A greve na iniciativa privada já existe lei desde 89, tá? Você tem uma lei desde 89 para a greve na iniciativa privada. Agora, meus amigos, eu confesso a vocês, tirando algumas greves que foram organizadas por bancos privados, até com movimentação feita por essa federação sindical dos bancários, que ainda é forte, tirando os bancos privados, eu particularmente não tenho conhecimento, não vejo, ou se vi, passou despercebido, não registrei greve na iniciativa privada, porque é aquela coisa, a iniciativa privada, você promove a greve, nada obstaculiza, né, que aquele empregador vá ali e promova sua demissão, ainda que não seja por justa causa, porque não pode ser justa causa se a greve é legítima. Se você está exercendo um direito fundamental, a greve é legítima, tá? Ele não poderá te demitir por justa causa. Mas se ele te demite arcando com os direitos trabalhistas, aí já é outra questão, né?
Mas perceba, quem é que entra em greve na iniciativa privada? Agora, já no serviço público, por força da estabilidade, é mais comum essa insurgência em relação a melhores condições de trabalho, melhor remuneração, né? E talvez até por força disso não há como se explicar ainda, tá, essa sonolência, essa letargia legislativa em não regulamentar o direito. Agora, como o direito está na Constituição, ele pode ser exercitado, tá certo? E aí, ao longo desse tempo, se tem impetrado ações judiciais, como por exemplo um mandado de injunção, ou até uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para quem tem legitimidade para propor, para efeito de exercitar um direito. Porque se o direito está na Constituição, ele pode ser exercitado, que a gente já viu o significado disso em outras aulas, que é a ideia de força normativa da Constituição. Se o dispositivo está lá, ele deve ser aplicado, né? A grande questão é saber o reconhecimento do movimento paredista. O movimento paredista é outra expressão vinculada ao direito grevista, tá? O Supremo tem uma súmula em relação à questão da greve, que é a súmula 316, que é a simples adesão à greve não constitui falta grave, tá? Outra coisa importante, pessoal, eu falei muito em súmula, mas talvez você não saiba, mas além das súmulas, tem outras coisinhas que a gente tem que saber também, que caminha ali para e passo com a súmula, que é editado pelo Supremo, as chamadas teses de repercussão geral, tá? Ela é como se fosse uma súmula, tá? Como se fosse uma súmula. Ah, professor, nunca ouvi falar. Mas é porque, sobretudo após a emenda 45, ficou bem claro que você só pode ingressar com recurso extraordinário, que é o último recurso do direito brasileiro, no âmbito do STF, se você comprovar a tese de repercussão geral. Ou seja, que aquela matéria que está sendo ventilada, que está sendo discutida no STF, ela não interessa apenas a você, ou seja, ela não é apenas uma matéria de direito próprio, mas de uma série de situações ou pessoas, uma série de pessoas que se encontrem na mesma situação jurídica. E aí, como questões relacionadas à greve são muito corriqueiras, são muito comuns de acontecerem, o STF fixou uma tese de repercussão geral que eu anotei. Inclusive, é interessante, porque é uma dúvida que muita gente tem, se pode haver desconto, não pode haver desconto, né? E a tese da repercussão geral, que foi do RE, do recurso extraordinário número 693456, a tese é a seguinte: a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício de direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada pela conduta ilícita do poder público. Embora seja muito claro, eu vou só fazer aqui, esmiuçar isso um pouco mais, tá? Não caberá o desconto se a greve ela ocorreu por um ato ilícito da administração, tá certo? E outra coisa, embora a administração tenha o direito de promover o desconto, pode haver o que se chama de compensação, que é você utilizar horários alternativos para compensar os dias faltosos, ocasião essa em que não será feito desconto, tá? Lembrando que esse até foi um caso de intensa discussão no STF, acabou esse julgado aí, terminando a maioria favorável que se formou nessa tese, ela foi de 6-4, tá? E aí, quando situações como essa acontecem, nada impede que no futuro sofra algumas alterações. Bom, inciso 8º, muito interessante, inciso 8º, né? Assim como o inciso 7º, ele é um exemplo até de uma norma de eficácia limitada, naquela famosa classificação do professor José Afonso da Silva. Diz o inciso 8º, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
Pessoal, eu sou daqueles que não sou muito fã dessa expressão, costumo até dizer isso em sala de aula, eu não sou muito fã dessa expressão portador de necessidade, por causa do verbo portar, né? Porque quem porta, quando quer, deixa de portar o que quer que seja. E infelizmente mesmo, isso não é o que ocorre, não é o que acontece com o deficiente, tá? Com o deficiente físico, enfim. É deficiente entre as suas diversas formas, tá certo? Então eu tenho visto legislações mais recentes, né, que tem alterado as decisões, né? Tem muita gente que utiliza sigla, PNE, portador de necessidades especiais, mas eu ainda continuo, isso é algo pessoal, visão pessoal, refratário a isso aí. Eu particularmente utilizo a expressão mesmo deficiente, porque eu acho que ela se comporta melhor, agasalha melhor o tipo da situação, tá? Então, a Constituição garantiu o acesso para os deficientes, né, em percentuais para cargos e empregos, ou seja, a Constituição não determinou esses limites, tá? E isso ficou a cargo do legislador infraconstitucional. O que ela garantiu foi o direito, tá certo? Agora ela deixou a margem a cargo aí do legislador para fazer a regulamentação. Então, professor, nós já temos uma regulamentação? Temos uma regulamentação. Tem um decreto federal 3298 de 99, um decreto extenso, que inclusive esse decreto elenca as diversas formas de deficiência, tá? E esse decreto, ele diz que o mínimo das vagas, tá? O mínimo das vagas vai ser de 5%, tá? 5%, tá? Das vagas do serviço público. Isso é o mínimo. E o máximo? O máximo tem. O máximo também está definido ali na Lei 8.112/90, Estatuto do Servidor Público Federal, que condiciona esse máximo a 20% das vagas. 20%, tá? 20%. E aí, sobre essa questão também do acesso aos deficientes, né? Você tem duas súmulas pertinentes a essa matéria que são importantes conhecer. Aqui você esmiuça um pouco mais esse caso, que é a súmula 377, que vai dizer que o portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes, tá? Súmula 377 do COLEM do Superior Tribunal de Justiça. E também uma outra súmula, né, que é também do STJ acerca dessa matéria, a súmula 552, que vai dizer: portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos, tá certo? Lembrando que essas súmulas, elas existem após reiteradas decisões sobre a matéria. Então é importante que quem de vocês, de repente, for advogar, chegar um caso para você, futuramente no seu escritório, você é um portador de visão monocular, né? E aí você já sabe, não, bom, tem uma súmula aqui que ela, esmiuçando o inciso 8º do artigo 37, ela garante, de repente a pessoa não sabe, você pode dar essa informação, né, que é aí muito importante. Seguindo, pessoal, estou pulando aqui o inciso 9º, que eu já comentei, o inciso 9º, né? Vamos tratar de uma questão, a partir do inciso 10, aí tem uma questão muito interessante, pessoal, que é a questão referente à remuneração. Portanto, o dinheiro, né, que é algo que atrai muita gente em busca de um cargo público, na estabilidade, o dinheiro. Então, vamos lá, tá? Tem algumas coisas interessantes, importantes aqui, ó. Inciso 10 diz assim: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, isso é uma parte, eu costumo chamar a atenção muito disso em sala de aula, tá? Eu faço até uma brincadeira, tem muita gente que fala subsídio, força aí o S com som de Z, não tem isso, não tem
Ah, professor, mas eu vi isso na televisão, eu vi uma... Bom, tá errado, né? E aí a questão é muito simples de você enxergar. Quem de vocês, por acaso, fala subsolo, subsolo ou subsíndico? Ninguém, né? E a regra é a mesma. Então, vamos fazer a leitura do S aí para a gente estar sempre falando corretamente. Portanto, é a remuneração e o subsídio, tá? De que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Aqui você aprende um pouco como é que funciona, né, o padrão de remuneração e subsídio do serviço público. A primeira coisa que o dispositivo destaca é que eventual alteração, aumento, tem que ser feito especificamente por lei, não pode ser feito por uma portaria, por um ato administrativo, que é uma questão, essa é uma questão até de segurança jurídica, tá certo? Quando ele fala observada a iniciativa privativa de cada caso, é observar, por exemplo, encaminhamento para alteração do Poder Judiciário, deve ser feito mediante lei. Se for no âmbito do Estado, o Tribunal de Justiça encaminha o projeto de lei. For no âmbito maior, no âmbito global, o STF vai encaminhar o projeto de lei, tá certo? Para alteração do subsídio. E aí a gente vai fazer uma distinção muito importante, tá? Pessoal, remuneração, cuidado com isso aqui, tá? Remuneração equivale, tá? Remuneração, ela é um todo. Então, se você destrincha a remuneração da seguinte forma: a remuneração equivale ao vencimento do servidor público, tá certo? Mais vantagens. Remuneração significa vencimento mais vantagens. Agora, se você vir aparecer a expressão vencimentos plural, tá? Aí tudo bem, algumas pessoas usam vencimentos plural para designar o que eu estou explicando aqui por remuneração, porque remuneração é o vencimento mais vantagens, tá? Porque nem sempre a remuneração do servidor é tão somente o vencimento, ele tem certas vantagens. As vantagens, elas podem ser, tá, adicionais e gratificações, tá certo? Tá? Adicional de férias, adicional 13º, tá? Ela pode ser um adicional de qualificação, como esses adicionais podem entrar também como gratificação, tá? Desculpa, coloquei 13º como adicional. 13º entra em gratificação, é a gratificação natalina, tá? Então, sei lá, essa gratificação ela pode envolver algum auxílio, alguma ajuda, né? Também aí que acaba se somando ao vencimento, tá certo? Tem gente que inclui indenização como vantagem. Cuidado com isso aí. Em verdade, indenização ela é paga como uma espécie de recomposição por uma perda. É o seguinte: a indenização você antecipou um gasto, um custo, e o poder público está recompondo aquele gasto que você teve. É uma parcela indenizatória. Agora, obviamente, nada obstaculiza que você abuse do valor da indenização. Vou dar um exemplo aqui de como seria uma forma de abuso. Uma nota que você teve um gasto, sei lá, por um auxílio combustível, que você gastou, digamos, R$500, e você vai e dá uma nota de R$1.000, né, para que você seja indenizado. Então, isso é um abuso, né? Isso é ilegal, crime, inclusive, contra a administração pública, tá certo? E sem dúvida, improbidade também no âmbito político-administrativo. Então, é uma forma aí a tese, a ideia é que a indenização ela é uma recomposição de uma perda. O subsídio, que é pago para os agentes políticos, é pago em parcela única. Então, o subsídio ele tem essa dinâmica diferente, tá, da remuneração, porque o subsídio, como ele é pago em parcela única, ele não traz as vantagens, como acontece com a remuneração, que é o vencimento mais vantagens.
Então, os agentes políticos, ele recebe o seu subsídio. Então, se você observar um contra-cheque, por exemplo, do magistrado, salvo uma indenização, se ele tiver, que é uma recomposição por uma perda, né, vai normalmente aparecer no contra-cheque, no olerite, subsídio, pá, e o valor integral do subsídio, obviamente com os descontos legais, né, como, por exemplo, o imposto sobre a renda e a tributação da Previdência Especial, tá certo? Que é o regime especial de previdência do servidor público, tá bom? Nós temos aqui também umas súmulas, que eu também anotei aqui, tá certo? Sobre essa matéria. Então vamos ver aqui a súmula 339, que é importante: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos dos servidores públicos sob fundamento de isonomia. Para um aumento ou uma eventual equiparação, caso haja algum descrime dessa natureza, tem que ser feito mediante lei, tá certo? Tem que acompanhar o devido processo legislativo, ok? Nós temos aí também a súmula 679 do STF. A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva, tá? E também outra súmula importante, que é a súmula 681, que diz que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, tá? Bom, nós temos aí 3, 4, 5, acho que aproximadamente 6 incisos, que é para falar ainda acerca dessa matéria, tá? Do limite do teto remuneratório, tá certo? E aí eu vou oportunamente fazer a gravação de outro vídeo em separado, para que vocês separem aí essas temáticas, tá certo? E a gente já está quase que caminhando para o final, né, dessa matéria relativa à parte de administração pública da Constituição, que acaba em que pese conteúdo que está no programa de vocês e não seja tão expressivo, mas ele tem muitos detalhes, né? E aí a gente acaba efetivamente utilizando até um tempo bem razoável para fazer essas considerações. Então eu estou tentando fazer bem devagar, porque também é o primeiro contato que vocês têm com o direito administrativo, também por essa experiência aqui da aula gravada. Não sei se vocês estão achando ruim, tá chato. Eu sei que eu estou com a voz assim um pouco mais pausada, mais lenta, que é muito diferente daquela forma que a gente utiliza em sala de aula. Eu espero que vocês estejam gostando, que esteja bom, que se esteja conseguindo algum aproveitamento, tá bom? Então, por enquanto, eu vou me despedindo por aqui, tá certo? E depois eu vou gravar um vídeo mais extenso aí pra gente fazer o arremate dessa parte aí referente ao direito administrativo, tá bom? Abraço, até a próxima.